Deputado, nesses embates entre poderes, eu diria que a gente tem duas linhas força de interpretação sobre os acontecimentos. Uma diz que o judiciário extrapola as suas funções e faz política. Outra linha diz que os políticos desejam fugir do controle que é próprio ao judiciário a respeito de excessos da atividade política. Eu queria... o senhor claramente parece se filiar à primeira linha. Eu queria saber, o senhor enxerga alguma legitimidade ou algum ponto de atenção nessa segunda linha de argumentação? Ou seja, os políticos brasileiros se esquivam de um controle da sua atividade? E sobre a primeira linha, como colocar o judiciário de volta na sua caixinha para que ele saia da política? Mano, o que acontece é o seguinte, nós estamos num processo que eu acho que não é exatamente assim como você colocou. Acho que parcialmente você tem razão. Eu acho que tem os dois lados de erro. Primeiro, o judiciário interfere na política, interfere mesmo. Como a política quer usar o judiciário para interferir na política dos outros. Então, o que acontece? Há um processo de judicialização da política, como há um processo de politização do judiciário. Os dois estão errados. Então, muitos políticos, principalmente alguns partidos de esquerda, fazem muito isso. Vai para o Supremo com qualquer coisa, com a ADI disso, com a ação daquilo, para tentar buscar uma decisão daquilo que não conseguiu ganhar dentro do Congresso ou conseguiu ganhar dentro da política. Da mesma forma, alguns membros do Poder Judiciário acham que o que tem, o poder que eles têm, dá a eles o direito. É uma coisa que eu escuto muito, por exemplo, o Congresso se omitiu, então pela omissão do Congresso, a gente está tomando decisão. Olha, quando o Congresso se omite, não é que o Congresso está se omitindo, não. O Congresso decidiu manter a lei que está. Isso é um processo decisório. O Congresso muda a lei ou mantém a lei porque ele entendeu que manter a lei é melhor do que mudar a lei. Então é uma decisão política que tem que ser respeitada. Então essa interferência, ela acontece dos dois lados. Como fazer para mudar isso? Eu acho que a gente está chegando perto, na minha modesta avaliação, de uma ruptura institucional velada. O que é a ruptura institucional velada? É uma ruptura que você não fala, porque todas as constituições que a gente teve foram frutos de processos de ruptura, né? Primeiro, quando teve a ditadura militar, antes, Estado Novo, ditadura militar, fim da ditadura militar, fim da era Vargas, enfim, todo o processo gerou uma Constituição. Mas só que foram rupturas de verdade. A gente hoje tem uma ruptura do respeito ao ordenamento jurídico e da violação pelos dois lados, seja por quem não cumpre e seja por quem quer que cumpra mais do que deveria fazer. Isso um dia vai acabar numa nova Constituição, na minha opinião, para a gente poder regrar de verdade qual é a relação entre os poderes. A relação entre os poderes, ela hoje está desleal, ela está desproporcional, está desbalanceada. O Poder Judiciário se sobrepõe aos outros dois poderes. E quando você chega ali em Brasília, você vai olhar, você tem a Praça dos Três Poderes. Ela foi feita colocando o Congresso no centro. Um lado está o Judiciário, do outro está o Poder Executivo. Por que o Congresso é o centro? Porque é do Congresso que parte a formação das leis, né? É que parte aquilo que os outros dois lados, um vai cumprir e o outro vai fiscalizar para que seja cumprido. Nós estamos desbalanceados. Hoje quem está no centro é o Poder Judiciário. Então essa coisa não está legal, não está correta. E sobre a segunda visão, que é de parcela da sociedade que acredita que muitos políticos desejam se esquivar das responsabilidades dos órgãos de controle a respeito eu acho que pode acontecer, sim, pode acontecer de quem esteja realmente praticando alguma coisa errada e não quer ser controlado. Como também está acontecendo, quem está no Poder Judiciário está fazendo errado e também não quer ser controlado. Isso acontece em todos os lados. Como acontece no Poder Executivo, que está fazendo a coisa errada e não quer ser controlado. Isso acontece em todos os segmentos. Isso não é generalizado. Isso é claro que cada um dos poderes tem essas exceções que um ou quer controlar ou o outro não quer ser controlado. Mas eu acho que esse não é o cerne da questão. Eu acho que o cerne da questão é a gente poder balancear realmente a relação entre os poderes. Porque você chega numa situação, você não tem recurso. Você pega, por exemplo, nós temos aqui, nosso próprio ordenamento jurídico na Constituição, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, fala que todo mundo tem direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui a gente vai ficar sujeito a um único poder, numa única jurisdição, para te condenar ou te absolver. Isso não é uma coisa correta. Isso a própria Constituição fala que a gente tem que ter um duplo grau de jurisdição, mas isso não é aplicado. Os processos originários,
que estão no Supremo Tribunal Federal não têm duplo grau de jurisdição. Então, existe uma coisa que precisa realmente ser debatida. Vai lá, Túlio. Boa noite, Evandro. Boa noite, Eduardo Cunha. Boa noite aos colegas aqui da bancada. Eduardo, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque na prática essa questão do balanceamento entre o judiciário, o executivo, o legislativo é muito mais complicada, né? Tem um ditado alemão que diz que o diabo mora nos detalhes. Sem dúvida. Como que nós vamos conter o avanço de poder, quer seja do judiciário, do legislativo, se nós não tivermos efetivos instrumentos ou mecanismos de freios e contrapesos previstos na Constituição da República? A nossa Constituição, ela é uma das que mais estendeu esse poder ao judiciário. Veja, nós não temos nomeação paritária para ministros do Supremo, eles são feitos exclusivamente pelo presidente da República, nós não temos mandatos temporários, né? Então, na prática, a questão ela é muito mais difícil de ser resolvida se não houver uma mudança institucional. E aí eu lhe pergunto, o senhor é autor de uma PEC em 2014 que propunha essas mudanças, né? De nomeação paritária e de mandato temporário. O senhor manteria hoje? O senhor acha que hoje ela deve prosperar, essa proposta de emenda constitucional? Olha, Túlio, eu estou um pouquinho até mais profundo. Eu acho que a gente está precisando, eu acho que essa proposta pode continuar a vingar sim, se vingar vai ser boa. Infelizmente ela não conseguiu andar. Aliás, essas coisas no Congresso tem esse problema. Agora não tem 6 meses, estava votando na CCJ uma PEC minha que coloca apenas 3 palavras na Constituição, que a vida começa na concepção. Desde a concepção que a vida começa. E essas 3 palavras fazem toda a diferença naquele ordenamento. Depois de 12 anos, ou 14 anos, botaram na CCJ para votar a minha PEC. Mas hoje eu iria mais para uma discussão mais profunda, eu iria para uma nova Constituinte.